Vamos lá, uma pergunta aí. Augusto Nunes, presidente. Augusto Nunes para quem? Pro ministro. Bota aqui, Cid. Não tem aqui já? Não, ele vai aumentar o som aqui, tá baixo. Pertinho já pega. Tá baixo aí, cara? Olha lá, Augusto Nunes pro Rogério Marinho. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor teve uma participação decisiva na aprovação da reforma da Previdência. Se for possível aprovar alguma outra reforma ainda neste ano, qual seria a prioritária? Tributária? Eu acho que... Aqui? Já tá ali já. Bom, Augusto, boa noite a você e a todos da Jovem Pan. Existe uma série de reformas importantes, inclusive mudanças de marcos regulatórios, né? A questão de ferrovias, a questão do gás, né? A questão da própria reforma tributária. Sem dúvida, há um grande desafio ainda pela frente, né? O ministro Paulo Guedes está à frente desse processo, nessa mudança da nossa economia. E eu acredito que é mais importante nesse momento, desde que haja essa sinergia com o parlamento, seria a mudança ou a simplificação da nossa legislação tributária. Vamos aguardar aí, ver se dá certo aí. Não sei se é possível esse ano, mas com certeza pode se iniciar agora e ser concluída no primeiro semestre do ano subsequente. Augusto, olha só, um tempo atrás, a gente de vez em quando tem umas ideias, né? Eu sou mergulhador profissional e já tive vários salvamentos, por acaso, né? Inclusive em 2016, 2017. Vem cá, moça! Eu estava com esse cara aqui na praia, lá na Barra da Tijuca, sargento do Exército, agora é segundo-tenente, Mozart Pereira, ele é primeiro-tenente do Exército Brasileiro, é do Ceará, e estava lá no posto 4, na direção do Hotel Sheraton. E era um fim de ano, eu acho que era Natal, Ano Novo, e sempre acontece comigo essas coisas, né? Eu falei, moça, prepara aquelas duas meninas, duas meio japonesinhas, vão se afogar, se prepara. Nós preparamos, não deu um minuto, elas afundaram. Eu e o moça fomos atrás e tiramos as duas meninas de dentro d'água. Até eu tive dificuldade, porque ela estava com muito óleo bronzeador. Então essas duas japonesinhas deviam estar paradas no Sheraton, no posto 4 da Barra da Tijuca. Devia ter uns 15 anos, 16, uma pela outra, nós tiramos fora d'água. Então, depois daquilo, eu tive uma ideia de construir, de fabricar, o que o Corpo Bombeiro já usa, no Rio de Janeiro usa muito, né? É um negócio de neoprene, é um cubo de neoprene, né? Um retângulo, uma figura retangular de neoprene com uma alça de cada lado que serve para você salvar vidas. Tá certo? Só uma boia. E eu duvido, pelo preço que eu planejei, eu vou chutar aqui, né? Mais ou menos R$100. Daria para eu fazer isso aí, deputado federal, mas arranjava a minha esposa, alguém, abrir uma empresa e faria isso aí. Mas depois fomos vindo as cargas tributárias. É algo supérfluo. Uma coisa que eu podia vender por R$100, para ter algum lucro, eu tinha que vender por 300. Eu desisti. Então esse é o grande problema do Brasil. Você é carga tributária, é burocracia, e você desiste de investir, né? de até se aventurar num negócio. Porque depois que quebra, fica uma dificuldade enorme para você ficar livre das pendências, das dívidas e tanta outra coisa, né? Então é isso que devemos fazer para facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil. Outra pergunta aí, filho? Sim, senhor. Agora do Fiuza. Fala, Fiuza. Para quem que é? Ministro Rogério Marinho, a sua atuação na reforma da Previdência foi fundamental, entre outros motivos, porque o senhor ajudou a explicar a reforma através das redes sociais. Por isso eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre as redes sociais, especificamente sobre esse projeto de lei das fake news, que procura aí, digamos que, instituir uma verificação da verdade na internet. Qual a sua opinião, ministro, sobre esse projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados? Posso falar daqui? Pode falar. Ô, Fiuza, boa noite a você também. É o José Maria. Mais alto, senhor. Boa noite a você também. Obrigado aí pelo questionamento. Eu acho que esse é um momento importante para o país, né? Nós estamos vivendo aí um momento em que as pessoas tentam resolver problemas
através de um projeto de lei que impede a manifestação livre de outras pessoas. A exemplo do presidente, claro que guardado as devidas proporções, eu praticamente fui destroçado por fake news, né? Porque eu conduzi a reforma trabalhista como deputado na Câmara Federal e quando fui candidato à minha reeleição, né, eu praticamente não tive como me defender no meu estado, porque fui acusado de subtrair direitos dos trabalhadores, quando todos os direitos dos trabalhadores estão preservados no artigo 7º, em 34 incisos da Constituição brasileira. E nem por isso eu estou me insurgindo contra a imprensa ou contra a livre manifestação de quem quer que seja. Eu aprendi que, desde cedo, né, que o contraditório ele é extremamente saudável, ele é uma demonstração da vitalidade das instituições como um todo. Então, se eu estou chateado, resignado, não concordo com determinada opinião, o campo adequado para que eu a contradite vai ser a minha voz, a minha palavra ou, eventualmente, também utilizar o mesmo instrumento que é a própria rede social ou algum outro veículo de imprensa. Ô Fiuza, pela tua idade você vai se lembrar muito bem. O ano era 2002. Nós votamos uma pequena reforma trabalhista. O ministro do Trabalho era o Francisco Dornelles, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu votei favorável. A internet não tinha o que nós temos hoje, não tinha Zap, não tinha muita coisa, mas existia a internet. E eu e muitos parlamentares, nós fomos arrasados na internet, porque eles diziam que nós votamos para acabar com o 13º, fundo de garantia, exatamente, hora extra, licença gestante, tá? Nós votamos para acabar. E não tem como acabar isso, porque está no artigo 7º da Constituição. Nenhuma emenda à Constituição você pode acabar com isso. Então, o que era flexibilizar, por exemplo? Licença gestante, você poderia parcelar, tá? Entre tantas outras coisas, você poderia parcelar, gozar mais tarde aquele benefício. O 13º, você podia antecipar o 13º de comum acordo com o patrão, tá? Então nós fomos massacrados com esse projeto de lei que fazia uma reforma trabalhista, mas a esquerda, e a esquerda panfletava em escolas, usou muito a escola do ensino fundamental, outdoor, cartazes colados nas ruas. Lá no Rio de Janeiro, o primeiro que apareceu no retrato era eu. Então eu fui um dos sobreviventes de 2002. Depois tivemos com o Fernando Henrique, 2017, né? Não, 2017 já foi Temer. Foi Temer, em 2017. Nós votamos uma reforma trabalhista semelhante àquela. Eu votei novamente favorável. Tá? Tive 500 mil votos, foi um recorde de votação minha no Rio de Janeiro. Mas eu não foi recorde não, porque eu votei, foi lá. Não, eu vim candidato a presidente. E o Marinho sofreu muito no Rio Grande do Norte, porque a esquerda, os sindicatos... Dizendo exatamente a mesma coisa. Quer acabar com o fundo de garantia, com o 13º, enfim, com todos os direitos. A gente lamenta esse tipo de... Agora, não é por isso que eu vou querer censurar as mídias sociais. E digo mais, com todo o respeito que eu tenho ao parlamento, é o jogo democrático. Se for aprovado na Câmara, chegando para mim o projeto, eu vou fazer uma consulta popular, o que deve ser vetado ou não. E a gente vai vetar, e depois o parlamento pode, se entender que tem que ser derrubado o veto, esse faz parte da regra do jogo. Agora, no Senado, passou com 44 votos. Seria a maioria simples, né? Agora, para derrubar o veto, teria que ter 41 votos, né? Não. E se com 44 passou o projeto, já tem um senador que falou que se vetar ele vai manter o veto. Se mais três senadores resolver votar para manter o veto, o que nós vetamos será mantido o veto. Então, para mim, o que depender de mim, liberdade total nas mídias sociais. Inclusive para ser criticado, né? Porra, ninguém sofre mais crítica do que eu. Eu duvido que... Durante a campanha, olha só, eu era chamado de homofóbico, racista, fascista, xenófobo, não gosto de nordestino, tudo em cima de mim, tá? O PT mesmo, duas inserções na televisão, aparecia uma menina lá que tinha uma suástica marcada na barriga, né? E o PT dizia que foram bolsonaristas que fizeram aquilo, depois fizeram uma perícia e viram que ela mesma fez, ela permitiu que fizesse, pela profundidade dos cortes. Um tremendo fake news, tá? Sobrevivemos a tudo isso daí. E cada vez mais a população está se inteirando, entendendo, e de imediato já sabe que é fake news, tá? E tudo bem.
Agora, eu estou sendo julgado por vários processos pedindo a cassação da chapa no TSE. Diz que o processo, olha só, Fiuza, diz que o processo mais complicado é que eu teria, né, impulsionado Zap em massa por ocasião das eleições. Eu pergunto para você, Fiuza, você recebeu no teu telefone, né, aí, algum Zap de alguém desconhecido que tinha a ver com as eleições de 2018, que fez você mudar o teu voto para mim, para o Haddad, para o Alckmin, para o Ciro? Eu não recebi, eu acho que ninguém aqui recebeu. E eu estou recebendo uma acusação dessa, que seria a acusação mais grave para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Foi arquivado por 7-0, uma outra acusação no TSE, que eu teria patrocinado o outdoor por todo o Brasil. Além de estar hospitalizado, nós arrecadamos 4 milhões de reais, gastamos 2 devolvi para o partido. Não tem cabimento. O TSE é obrigado a discutir esse assunto e votar. Mas são coisas que a gente, lógico, se preocupa sempre, qualquer processo contra a gente se preocupa, né? Que é um tribunal eleitoral e, por vezes, um ou outro ministro quer ter um voto, quer dar um voto político, né? Nós sabemos que não pode ser assim, mas é um ser humano. Eu acredito na absolvição, no arquivamento de todos esse processo do TSE, até pela qualidade dos ministros que estão lá. Mas, fake news. Pessoal, se pegar meu telefone aqui, o que eu recebo de meme, de brincadeira de todo mundo, até de mim mesmo, não está no gibi, tá certo? Eu queria até ler alguns aqui, mas não vou ler para não polemizar aqui, tá certo? Mas faz parte do folclore, pô. Tem piada comigo ali que eu morro de rir, pô. Tá a minha cara lá, me comparando com tudo quanto é coisa de gente ali. Tá eu como gafanhoto. Tá eu, tem um... Botaram que eu sou o cara que espanta o gafanhoto. Tá certo. Não, mas tudo bem. ele espantou o Paulo Guedes aqui. Espantou o Paulo Guedes. Tá. Então faz parte do folclore. Não podemos nos render ao politicamente correto. Não pode isso, não pode aquilo. Cuidado com o que você vai falar. Já falaram em racismo reverso. Eu não sei o que é isso, meu Deus do céu. Racismo reverso. Um dia eu vi uma mulher falando na televisão, eu estou na séria, quando aquele cara fala eu não sou racista, é porque ele é racista. Eu entendo, confesso que está difícil, né, viver no Brasil assim. Quem não gosta de uma boa piada? Eu gosto de brincar aqui com o cearense, aqui, o Gil cearense, o Cabra da Peste aqui do Rio Grande do Norte, o baiano, ligeirinho, o gaúcho macho pra caramba, tá, a dupla de goiano como se forma. A gente gosta dessa piada, mas você não pode fazer mais. Tem que tomar cuidado se alguém está te gravando para o pessoal não entrar na justiça e acabar com a tua vida. Eu estou com o processo de danos morais, está em 500 mil reais em última instância. Tá? Se eu perder, eu vou ter que me revirar como pagar. Olha só, eu respondi para uma televisão por que não ia numa parada do orgulho gay. Eu falei, porque acredito em Deus, na família e bons costumes. Começou numa associação que é conhecida como Associação de Lésbicas de Niterói. Tá? Começou com 150 mil reais. Em segunda instância, acredite, segunda instância, o Ministério Público pediu arquivamento, o relator pediu arquivamento. E eu perdi por 3-2. Daí subiu, está no Supremo Tribunal Federal, contando juros e correção monetária, 500 mil reais. Quer dizer, você não sabe o que fazer mais, o que falar mais. Nós não podemos continuar agindo dessa maneira. Temos que lutar contra isso. E a liberdade de imprensa é muito importante, caso contrário, se você ficar refém de parte da mídia tradicional, você realmente não vive mais. E você vai viver, não é sem informação, vai viver desinformado. Tem mais alguma pergunta aí? Sim, senhor. De quem que é agora? Zé Maria. Zé Maria? É para você, Pedro, tenho certeza. Os dois, Pedro e Rogério Marinho. Pedro e Rogério Marinho. Olha lá, Zé Maria. Salve, presidente, ministro, presidente da Caixa. Olha, eu queria saber sobre o financiamento habitacional. Ministro Rogério Marinho, quando sai esse novo programa do governo aí sobre financiamento com novas situações para o financiamento da casa própria? E ao presidente da Caixa, se é possível, com esse novo programa, transformar os financiamentos antigos nesta nova legislação e nesse novo conceito do programa que será lançado. Quer começar ou quer para o Pedro? É melhor. A primeira pergunta foi... Bom, Pedro, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos há quase 3 meses tratando desse processo internamente aqui com a economia, com a Caixa, né, com muito cuidado, assim, porque a nossa ideia é justamente permitir que o maior número de brasileiros tenham acesso ao crédito imobiliário. Então, nós estamos fazendo as tratativas finais, eu acredito que já tenhamos
praticamente acertado os ponteiros aqui, e nos próximos 15 dias a gente terá a condição de lançar o programa. A nossa ideia é justamente diminuir o juro habitacional. Isso passa pela questão da remuneração do fundo de garantia, já que está havendo uma diminuição da taxa Selic, e essa diminuição vai permitir que um número considerável de famílias possam ter acesso ao financiamento de casa própria. Nós também tivemos uma negociação com a Caixa, que é exemplo do que tem feito em outros produtos, né, como foi o caso aqui do cheque especial, né, tá abrindo mão de uma remuneração que tem na sua taxa de administração, que vai permitir que um número maior de habitações com o mesmo subsídio que é dado pelo governo federal seja produzido anualmente, e nós vamos oportunamente publicizar esse número, e também um programa consistente de legalização fundiária. Nós temos hoje 10 a 12 milhões de unidades habitacionais no Brasil que não têm escritura pública, né? Então nós vamos lançar um programa que vai ajudar, que vai apoiar os municípios brasileiros, né, para que eles possam fazer valer a legislação que já existe desde o ano 2000 e que foi repaginada em 2017, né, para termos pequenas reformas habitacionais e legalização fundiária nas cidades brasileiras. Então, basicamente, é esse o fulcro, a espinha dorsal do projeto, e esperamos em breve estar lançando o projeto para todo o Brasil. Pedro, complementa aí, Pedro. Como o Rogério falou, a Caixa é o banco de todos os brasileiros e é o banco da habitação. Então não existe nenhum tipo de possibilidade de você ter um projeto tão bonito quanto esse, onde a Caixa não apoie. 99% do financiamento para baixa renda é feito pela Caixa. Presidente, quando começou o seu governo, a Caixa só tinha 22% do mercado da faixa de renda mais média, e chegamos a esse mês com quase 50%. Por quê? Lançamos produtos novos, como produto por inflação, sem inflação, e inclusive a menor taxa do mercado. Então, exatamente como o Rogério falou, a gente vai sempre ajudar a população. Olha, o nosso Facebook, o YouTube está com 80 mil pessoas, e Pingos nos Is, e Jovem Pan está com 98 mil. Então, parabéns aí à turma aí da Jovem Pan, Pingos nos Is, Augusto Nunes, Zé Maria, Pedro, né? Fiuza. O Vitor Brau está hoje, não? Mais alguma pergunta? Tem mais uma do Vitor Brau. A última do Vitor Brau para a gente encerrar aqui. Já completou 1 hora, pô, senão o pessoal vai pedir hora extra para mim aqui, ó. Ô, Augusto Nunes, se for ajudar a pagar, tudo bem. Olha, imagina quanto o Pedro cobra e quanto o Marinho cobra. E tem também intérprete de Libras também, é caríssimo. Embratur. E o médico aqui. Qual a tua especialidade, o Regis? Cirurgião plástico aí, ó. Isso é caro, hein? Tá nos acompanhando? Aqui, olha só, você comemorou a vitória do Flamengo. Bom, para você que está nos ouvindo pelo rádio, a gente encerra agora essa edição de Os Pingos nos Is. Voltamos amanhã às 6 horas da tarde. Vamos lá, outra pergunta aí. Vamos à pergunta, então. Queria fazer a pergunta ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Então, o governo decidiu esticar o pagamento do auxílio emergencial, prorrogou, vai conceder agora mais 2 pagamentos em julho e em agosto, mais R$ 1.200. Queria saber do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, se houve mudanças aí no sistema, se os aplicativos foram aprimorados, quais são as principais mudanças da primeira para essa segunda fase de pagamentos do auxílio emergencial, presidente. Boa noite a todos aí. Obrigado pela pergunta. Primeiro ponto, todas as pessoas que tiveram aprovados os primeiros 3 pagamentos não precisam se cadastrar. Então, o cadastramento, na verdade, a validade é automática. O aplicativo hoje tem 108 milhões de pessoas, é o maior aplicativo do mundo que nós sabemos em termos de banco digital. Ele está mais aprimorado, nós não temos mais filas nas agências e nós vamos, muito em breve, anunciar o calendário. Nós estamos conversando com o Ministério da Cidadania e, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro vai validar e, após ele validar, nós vamos anunciar. Mas o que a gente pode anunciar para vocês é: vamos fazer o pagamento via conta digital, muito rápido, mas extremamente rápido, e vamos anunciar muito em breve.
Zé Maria Fiuza, Brau, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês ajudam a brilhantar aqui a nossa humilde live. A quem está nos assistindo agora, vai para a Jovem Pan, que nós estamos saindo do ar, tem um finalzinho do Pingo nos I. E assisto porque é um programa aí realmente com isenção absoluta, né? E eu fico muito orgulhoso de existir programas como esse da Jovem Pan, Pingo nos I. Alguma coisa mais? Vamos encerrar? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. No sábado estaremos sobrevoando aqui algumas regiões de Santa Catarina, que foi atingida por essa catástrofe aí de 2, 3 dias atrás. Já nos colocamos à disposição. Nossa equipe já está lá. Já temos equipe nossa lá. E vamos sobrevoar para, de perto, ver a profundidade do problema, né? E ficar à disposição dos governadores desses 3 estados. O que for possível a gente fazer, nós faremos. Mais uma coisa? Excelente, presidente. Muito obrigado, então, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem com o Tarcísio aqui falando sobre ferrovia, tá ok? Boa noite a todos.